E aí pessoal, vamos lá, tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Olha, esse é um tema delicado, tá? E eu recomendo, tá? Quem não gosta desse tipo de tema, não assista esse vídeo, tá? Não assista, não é questão de fazer drama ou... como é que se fala assim? Ou tentar promover o vídeo ou alguma outra coisa, instigar a pessoa, falar assim, usando aquela parte psicológica, falando assim, não, você não deve fazer isso, aí a pessoa faz, tá? Não, não quero isso. Eu falo assim, porque esse é o tema delicado, tá? E vai mexer com certas questões, né? Porque tanto que eles levantam aqui, que aqui no Japão tinha, né, um reality show que chamava The né, House. Tanto que houve um suicídio de uma das pessoas da casa, tá? Porque ela era lutadora de luta livre, ela era, como é que se fala assim, como é que se diz assim, jovem, né? E recebeu muito, como é que se fala assim, que eles falam assim, cyberbullying, né? Recebeu muitas mensagens não legais, né, via internet e a pessoa não conseguiu lidar com isso e acabou se matando. Isso é uma das coisas que está sendo levantada aqui, tá? Tanto que é a seguinte, a morte da estrela de Terrace House, Hana Kimura, em maio, colocou a questão do suicídio juvenil de volta aos holofotes nacionais, em uma época em que a ansiedade já havia aumentado em meio a uma pandemia. Por isso que eu peço para vocês, quem não gostar desse tipo de tema, não precisa assistir, tá? Não assista, não é nem questão de ganhar visualização ou não. É o que, como é que se fala assim? Eu quero poupar, tá? Quero poupar vocês de um tema meio bravo, mas é um tema que precisa ser divulgado, tá? Porque acontece muito, né? Em vários lugares, todo mundo sempre teve uma notícia, ah, fulano de tal suicidou, ou o amigo do amigo não sei quem se matou, né? É complicado, então é um tema delicado, né? Mas precisa ser trabalhado para evitar mais mortes, né? Vamos lá. Suicídio no Japão. Procurando separar as nuvens escuras enquanto a pandemia ameaça o progresso recente. Eriko Kobayashi tinha 21 anos quando tentou se matar. Parecia que um peso estava sendo tirado dos meus ombros, diz Kobayashi. Olhando 21 anos para a primeira de suas 4 tentativas de suicídio. Senti que todos os meus problemas estavam prestes a desaparecer e eu ficaria confortável. E eu me senti liberto. Então você vê que é unânime, tá? Quando nos estudos em relação ao suicídio eles falam que o suicida ele quer se livrar não da vida, ele quer se livrar do problema e ele não consegue achar uma outra saída, né? Então ele parte para aquele lado. Muita gente fala assim, ah, o suicida ele é covarde. Não, muito pelo contrário. O suicida é uma pessoa muito corajosa, porque a pessoa tem que ser muito corajosa para poder tirar a própria vida. Na época, Kobayashi estava trabalhando em uma editora em Tóquio, tendo finalmente encontrado um emprego após uma pesquisa longa e frustrante, depois de se formar na faculdade durante a era do gelo no emprego no Japão, nos anos 90. As horas, as horas extras não remuneradas, né, a deixaram exausta, porque tem lugares que, tipo assim, tem empregadores que, mesmo que dependendo, passou, tá, das 8 horas normais de trabalho, depois já entra como automático como hora extras, e tem lugares que não pagam, tá? Até hoje isso acontece aqui no Japão. Logo a deixaram exausta e seu salário era tão baixo que ela começou a roubar comida nos supermercados. Kobayashi finalmente decidiu tomar uma overdose de pílulas que lhe haviam sido prescritas para lidar com problemas de saúde mental e acordou em um hospital 3 dias depois.
depois que uma amiga a encontrou inconsciente. Agora, com 42 anos, Kobayashi trabalha para uma organização sem fins lucrativos relacionada a problemas de saúde mental e também escreveu 4 livros que tratam de aspectos de sua vida, incluindo a luta contra a depressão, seu tempo vivendo, no caso do bem-estar, e seu relacionamento com sua família. Olha, quando eles falam problemas de saúde mental, tá? Eles não querem falar que a pessoa é doida, tá? Só vou deixar bem esclarecido aqui. Não é que a pessoa passa por distúrbio mental nem nada, não, tá? Porque a parte da depressão, eles encaram com a parte mental, tá? Isso desgasta muito. Eu falo isso porque eu já tive depressão, tá? Causa um esgotamento no corpo. Olha, não dá pra descrever, tá? É um troço assim meio... é absurdo. Antes, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso. Antes eu falava assim que a depressão era falta de couro, era falta de trabalhar. Aí eu usava aquela... como é que se fala assim? Aquele argumento. Ah, antigamente as pessoas não tinham... como é que se fala assim? Depressão porque elas não tinham tempo, elas tinham que fazer tudo. Fala assim, antigamente, tempos mais antigos, você vê que na época que você quisesse comer uma galinha, você tinha que ir lá matar a galinha, esse tipo de coisa. Eu usava esse tipo de argumento, até que um dia, um belo dia, eu caí numa depressão. Tá? Foi uma série de problemas, fatores, esse tipo de coisa assim, por mais que se trabalhe, por isso que eu falo assim, por mais que a pessoa trabalhe, dependendo do esgotamento mental que ela tá, ela acaba numa estafa tão grande que não é por falta de trabalho, a pessoa está trabalhando, como foi no meu caso. Eu estava trabalhando, eu trabalhava de 12 a 14 horas todos os dias, folgava de uma vez só por semana. Aí acabou dando esgotamento mental, físico e etc. Aí acabou, né, peguei uma depressão que foi feio, demorou para curar. Mas não passei por médicos, mas me isolei. Foi quase um caso de hikikomori. Tá? Um troço foi meio feio. Eu tava aqui no Japão. Se não fosse minha família, eu não sei o que daria de mim hoje, tá? Eu falo assim, família, assim, no caso da minha mãe, meu padrasto, esse tipo de coisa. Por isso que eu sou muito grato a eles. Mas continuando. Embora agora possa relembrar suas tentativas de suicídio e refletir que teria sido um desperdício, se ela tivesse morrido na época, ela sabe que muitos outros estão sofrendo como ela. Abre aspas, é difícil pedir ajuda, fecha aspas, disse Kobayashi. Quando alguém decidir tirar a própria vida, é provável que tenha tido muita decepção na vida. Talvez eles tenham sofrido bullying na escola e o professor não tenha feito nada, no caso assim, para parar com isso, ou as outras crianças tenham ficado paradas e assistindo. Talvez eles quisessem que seus pais agissem de uma certa maneira e não o fizeram. Quando você tem uma série de decepções e sente que esse desespero e a sensação de que ninguém irá ajudá-lo, mesmo se você pedir, fica mais forte. O Japão fez grandes progressos na redução de sua taxa de suicídio, desde os dias sombrios no final dos anos 90, quando as demissões provocadas pela crise financeira asiática, essa é diferente, tá? Foi nos anos 90, eu estava no Japão na época, ajudaram a elevar o número de casos anuais acima de 30 mil pela primeira vez em 1998. Tanto que tem até uma floresta aqui no Japão que é chamada Floresta do Suicídio. Tá? É uma floresta até muito feia, por sinal. Que a galera vai lá para cometer suicídio por enforcamento. De vez em quando essa floresta sai em reportagens ou sai na televisão japonesa ou algum jornal, alguma coisa assim. Mas é uma floresta assim que você vê assim, não é... o troço é tão sombrio ali que geralmente as florestas você vai assim, não, tem muitas folhas, as árvores cheias assim. Lá não. Lá tem folhas, as árvores têm folhas e tal, mas não é tão encorpado.
Eu não sei se é devido à energia do local ou pelo que acontecido no local, ou sei lá o que acontece naquele local. Mas as árvores não são bonitas, não são frondosas igual nos outros lugares, assim. Até o solo, assim, é meio feio, assim. É difícil de descrever para vocês. O número atingiu o pico de 34.427 em 2003. Desde então, vem diminuindo a cada ano desde 2009. Ano passado, o número caiu para 20.169, o menor desde que as autoridades começaram a manter registros em 1978. Então, mas ainda assim, 20 mil casos de suicídio é bastante. Especialistas acreditam que uma economia em melhoria, a introdução da Lei Básica de Prevenção ao Suicídio em 2006, como as principais razões para a redução nos números. No entanto, o fato de o Japão ainda ter a maior taxa de suicídios entre os países do grupo dos 7, no caso G7, tá? 16 por 100 mil pessoas. Prova que ainda há muito trabalho a ser feito. Então, eles estão falando aqui mais ou menos que a cada 100 mil pessoas, 16 cometem suicídio. Para as milhares de pessoas diretamente afetadas, pode ser difícil escapar da sombra do suicídio. Conheci minha esposa há cerca de 10 anos e nos casamos em novembro de 2014, diz Yuki, um trabalhador de escritório de 33 anos da prefeitura de Ibaraki, cuja esposa sofre de depressão e tentou se matar mais de uma vez. Ela não pode trabalhar, não pode fazer as tarefas diárias, perde a confiança, pensa negativamente em si e quando fica mais forte ela diz que quer se matar, diz Yuki, que pediu para ser chamado pelo pseudônimo, devido à preocupação com a privacidade. No começo tentei melhorar as coisas para ela, mesmo que se fosse apenas um pouco, mas há um limite para o quanto você pode fazer por conta própria. Às vezes eu tentava ajudá-la e isso realmente me afetava. Yuki finalmente encontrou ajuda na Lightring, uma organização sem fins lucrativos que ensina jovens a apoiar amigos ou parceiros que são suicidas, ao mesmo tempo cuidar de sua própria saúde mental. Isso aí realmente é um caso meio complicado, porque, como é que se diz? Às vezes a ajuda que a pessoa espera ou que ela espera das outras pessoas não suprem a expectativa. Aí é a hora que, como é que eu vou dizer para vocês? Não é contaminação, afeta de alguma forma a outra pessoa também. Tá? Eu não sei se é algo energético também, como é que se fala assim, o poder da palavra que se passa para outra pessoa. Mas dependendo do estado que tá e a convivência ali, isso afeta realmente a pessoa do lado. Por isso que às vezes você ficar reclamando demais esgota as pessoas que estão perto de você. Você acaba sendo chamado de chato por reclamar demais. Mas é esse tipo de coisa que acontece, né? Reclamações demais, pesar demais, né? Sem ter motivação, né? Só ver a parte negativa em tudo, né? Reclamar em tudo, reclamar de tudo e outras coisas. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo, tá? Na época quando deu a depressão, era uma reclamação atrás da outra, nada estava bom, um esgotamento do cão, aí uma coisa foi gerando a outra. O diretor do Anel de Luz, no caso aquela associação que eles falaram ali, né, o Light Ring, Ayaka Ishii diz que o sentimento de desespero ou raiva podem transmitir facilmente para jovens que estão tentando ajudar, e muitos lutam para lidar com isso. Ishii diz que é importante que os jovens que apoiam alguém cuidem de seu próprio bem-estar, busquem a ajuda de outras pessoas e mantenham um senso de distância. O senso de distância que ele fala assim, não é abandonar a pessoa, tá?
ter cautela no que, dependendo do que fala, nas ações, esse tipo de coisa. Ela enfatiza que a importância da escuta ativa, sempre estar escutando a pessoa ali, saber quando oferecer o conselho ou dar um empurrãozinho amigável, ao mesmo tempo que oferece um ombro para chorar. Ishii também reconhece as dificuldades que acompanham esse papel. Uma coisa que eu sempre ouço perguntando é como eles devem responder se receberem uma mensagem de uma pessoa no meio da noite, diz Ishii. A comunicação nas mídias sociais é frequente e rápida, e uma resposta pode chegar em segundos. Como você cria um pouco de distância quando você se sente cansado? E se a pessoa morrer no momento em que você não estiver respondendo? Esses são alguns problemas com os quais eles precisam lidar. Olha, eu falo isso, não é fácil porque eu falo isso para vocês, porque eu já passei por algo parecido aqui no Japão. Na época, tá? Eu tive uma namorada, nós moramos junto. Aí a coisa deteriorou, chegou uma hora que a coisa deteriorou, falei de separar, né? Aí ela falou que ela ia se eu separasse ia cometer suicídio, tá? Não vou dar nomes aqui porque também não interessa, como eu falo assim, só o meu caso, tá? Tô tentando explicar para vocês assim, detalhado entre aspas, porque não é legal. Aí né, ficou sempre naquela de ameaça, que chegou uma hora que aquilo me cansou, né? Eu achei que a pessoa não fosse fazer. Aí o que acontece? Chegou um dia em casa lá depois do yakin, de manhã cedo, né? Trabalhava à noite. A pessoa tinha tomado a caixinha de medicamento toda. Tava lá, na cama. Rapaz, foi ponto, morreu. Pensa no desespero do menino. E corre para o hospital para fazer lavagem para ver e chama a ambulância, chama médico e o caramba quatro. Né? A pessoa sobreviveu, graças a Deus. Né? Mas aquilo, para outras, no caso assim, para a pessoa que viveu aquilo, aquilo é um transtorno, um estresse mental que eu não desejo para ninguém. Tá? Além do aquele terrorismo psicológico, no caso assim, se você separar de mim, eu vou me matar, que não sei o que, isso aí já é um terrorismo psicológico, tá? A pessoa vai vivendo isso ao longo dos tempos. Aí depois, quando você vê um troço daquele ali, você fala assim, rapaz, o que eu fiz? Né? Aí você não sabe que se você fez certo em tentar chutar o pau da barraca e seguir em frente, ou se você deveria ter acolhido. Você não sabe o que fazer, você não encontra resposta. Tanto que até hoje eu não encontro resposta para isso. Mas graças a Deus a pessoa está viva, ela sobreviveu. Tá? E nós separamos, claro, chegou um ponto que não dava mais, né? Chegou assim, você vê um troço daquele lá, você fala assim, eu não quero esse tormento para minha vida, pro resto da minha vida. Não quero. Mas é um tormento, tá? Eu não estou falando para você assim, se acontecesse na sua vida, chuta o pau da barraca e tome uma decisão. Não. Cada caso é um caso, tá? Mas o que eu quero falar para você assim, que não é fácil, tá? Passar por aquele momento. Embora o número total de suicídios no Japão tenha caído constantemente nos últimos 10 anos, o número de jovens se matando permaneceu teimosamente constante. Um total de 659 pessoas com menos de 20 anos morreram por suicídio no ano passado, um aumento de 60 em relação ao ano anterior. Essa foi a única faixa etária que haver um aumento. Só para vocês terem ideia, aqui no Japão todo mundo está careca de saber que arma de fogo é proibido. Tá? E teve um suicídio de um rapaz, não lembro se foi semana passada ou semana retrasada, não passa disso, por arma de fogo. Então a polícia quer descobrir como ele conseguiu a arma de fogo, mas ele se matou com um tiro na cabeça. A morte de Hana Kimura, uma lutadora profissional de 22 anos, estrela do reality show Terrace House, que aparentemente se matou no mês passado depois de receber um fluxo de mensagens negativas nas mídias sociais, trouxe de volta a questão do suicídio juvenil para os holofotes nacionais.
Midori Komori pode se relacionar. Ela e o marido, Shinichiro, lutam para aumentar as conscientizações sobre as consequências do bullying desde que sua filha de 15 anos, Kasumi, se matou em 98, depois de ser assediada por 3 colegas de escola. Midori e Shinichiro sabiam que Kasumi estava sendo intimidada e tentaram várias maneiras de pará-la, incluindo falar com a escola e a associação de pais e professores várias vezes e levar a filha a um psiquiatra. Quando isso não deu certo e Kasumi tirou sua própria vida, o casal tentou encontrar respostas entrando em contato com a escola, escrevendo cartas aos pais escrevendo carta aos colegas de classe da filha e aos pais. A escola, no entanto, negou que houvesse algum tipo de bullying. É típico de escola japonesa, sempre nega. Né? E os pais devolveram as cartas fechadas e disseram que aos Komores para deixá-los sozinhos. Midori e Shinichiro acabaram se afastando de uma comunidade que preferia dar as costas em vez de enfrentar uma verdade dolorosa. E o casal tenta desde então educar crianças e professores sobre os perigos do bullying por meio de sua organização sem fins lucrativos, o Gently Heart Project. A internet e as mídias sociais significam que as coisas mudaram completamente nos anos desde que Kasumi morreu, diz Midori. As pessoas pensam que estão apenas provocando pessoas na internet, e isso não é grande coisa, mas é como uma bomba explodindo para a pessoa que recebe. Quando muitas pessoas fazem isso, as pessoas pensam que sua parte no mal é muito pequena, diz ela. Mas o que é pior? Ser intimidado por uma pessoa ou intimidado por 100 pessoas? Até crianças do ensino fundamental podem entender isso. O bullying, no entanto, é apenas uma das muitas razões pelas quais os jovens tiram suas próprias vidas. Outros fatores podem incluir relacionamentos familiares, abuso, pressão acadêmica, problemas de saúde mental ou preocupação financeiras. Essas questões que eles estão levantando aqui no Japão, como é que se diz assim, é um fator muito grande. Por quê? Aqui os japoneses, desde a época da época feudal, eles têm aquele dito, a palavra, a honra, né? Então a palavra da pessoa, a honra dela, fica até acima do que a própria vida. Tanto que naquela época dos anos feudais, se a pessoa cometesse algum deslize que era considerado crime, alguma outra coisa assim, ela se matava. Eles cometiam o seppuku, né? É o suicídio, o harakiri, que é o corte do estômago, né? Seguido de decapitação. Então, como é que se fala assim? Isso foi implantado muito forte no Japão, o senso de honra, né? Então é aquela velha história. Então às vezes a pessoa assim, não, eu quero entrar em tal faculdade. Ela luta, vai, a família está toda cheia de expectativa. E ela vai e faz o teste da universidade e ela não passa. Né? Aí o que acontece? Feriu toda a expectativa da família. Aí a pessoa, tanto que no Japão você vê que qualquer coisa aqui, muita gente pede desculpa por coisas bobas, né? E assim, nós consideramos coisas bobas os ocidentais, mas os japoneses não. Então eles pedem desculpa. Tanto que até quando o político faz cagada na televisão, ou alguma outra pessoa da mídia faz cagada, eles vão lá na televisão lá e pedem desculpa para todo mundo. Igual uma empresa. Se uma empresa, um funcionário da empresa faz cagada, dependendo da empresa, os diretores da empresa, não é o funcionário, tá? Os diretores daquela empresa vão lá pedir desculpa para o público. Porque o senso de honra aqui do Japão é muito grande ainda. É muito passado. Por isso que os japoneses, ele entre aspas, tá? Não são todos, mas eles têm um senso de perfeccionismo muito grande. Por isso que, entre aspas, também o controle aqui da pandemia se deu muito rápido. Por mais que muitas pessoas falem assim, a resposta do governo foi devagar, pode até ter sido devagar, mas você vê que ficou muito abaixo
de muitos países aí, considerados primeiro mundo, não é? Então, porque a ajuda do povo, o povo tem aquele senso de honra ali, assim. Então, nesse senso de honra, eles querem fazer a sua parte também, para não ser considerado excluído párias, né? Tanto que saiu até uma reportagem, eu não gravei essa reportagem, mas que algumas pessoas que contraíram o coronavírus aqui no Japão, elas estavam pedindo desculpas às outras pessoas. Porque elas falaram assim, não, foi falta de cuidado meu, por isso que eu contraí o coronavírus. E posso ter contraído para outras ter transmitido para outras pessoas, então eu peço desculpas. Não foi só nem dois casos, tá, de pessoas pedindo desculpa. Por isso que eu falo para vocês que o senso de honra aqui no Japão é muito grande ainda. Jun Tachibana, que lidera a organização sem fins lucrativos Bound Project, com sede em Tóquio, que ajuda mulheres que sofrem de problemas na adolescência e na casa dos 20 anos, diz que costuma encontrar jovens que se sentem que não há lugar para elas na sociedade. Essas crianças sentem que não há saída para elas e o lugar onde procuram ajuda é muito importante, diz Tachibana. Geralmente são crianças que tiveram mais experiências com adultos para que não confiem nelas. Muitos deles optam por não procurar ajuda de adultos e tentam resolver seus problemas. Então, quando agem por impulso, não têm a quem recorrer. A legislação de bem-estar infantil no Japão cobre apenas crianças de até 18 anos de idade. E Tachibana diz que jovens acima dessa idade que estão sofrendo abuso nas mãos de membros da família geralmente passam despercebidos. Uma jovem nessa situação veio até nós hoje e levamos às autoridades para lidar com isso, mas não sei se ela receberá proteção ou não, diz Tachibana. Como as coisas estão agora, não há muito entendimento em relação às pessoas que são abusadas por membros da família. Alguns grupos de prevenção ao suicídio sentem que é necessário uma abordagem proativa para encontrar as pessoas que escapam das fendas da sociedade. Jiro Ito, chefe da OVA, uma organização sem fins lucrativos que usa a tecnologia da informação e comunicação para conectar as pessoas que pensam em tirar suas próprias vidas e com grupos que podem ajudá-las. Ito trabalhava em uma clínica de saúde mental e foi lá que ele percebeu que as pessoas que pensam em suicídio raramente verbalizam suas intenções. Ito fez uma pesquisa sobre a frequência com que as pessoas digitam "eu quero morrer" ou frases semelhantes nos mecanismos de busca na internet. Ele ficou chocado ao descobrir que isso geralmente ocorre cerca de 130 mil vezes por mês no Japão. Com isso em mente, Ito fundou o OVA e começou a usar tecnologia de publicidade para fazer que as informações sobre serviços de prevenção de suicídio sejam exibidas automaticamente nas telas de computadores ou telefones sempre que o usuário pesquisar palavras ou frases relacionadas ao suicídio. É muito difícil encontrar pessoas que estão pensando em se matar, diz Ito. Usamos um sistema de publicidade originalmente destinado a empresas para atrair clientes. Apenas o usamos para identificar pessoas com alto risco de suicídio. Temos uma abordagem proativa para encontrar pessoas e alcançá-las. O cara foi inteligente. Olha o mecanismo que ele está usando. É o mesmo que o Google, o Facebook, a Amazon usa, tá? Vocês já repararam que às vezes você vai lá no Google, você digita assim, chinelo havaiana, na pesquisa. Aí daqui a pouco você entra no Facebook e tem um monte de propaganda do chinelo havaiana. Aí você você vai na sua caixa de e-mail e você começa a receber um monte de e-mail fazendo propaganda de chinelo havaiana, de lojas que vendem chinelo havaiana. É mais ou menos isso que ele está fazendo, no caso, para poder procurar suicidas, para ajudar os suicidas. Com os jovens, principalmente os meninos, a autoestima é muito mais frágil. Eles têm medo de que, se pedirem ajuda, serão vistos como fracos.
Muitos jovens, especialmente meninos, são resistentes à ideia de enviar um SOS. É importante se comunicar com eles de uma maneira que seja fácil para eles, usando a internet e as mídias sociais e assim por diante. Outros grupos de prevenção de suicídios dependem de pessoas para procurá-los, incluindo o Tokyo Suicide Prevention Center, um call center de atendimento telefônico com equipe de mais de 30 voluntários que trabalham em turnos em todas as noites, das 20 horas até as 17h30 da manhã, até 17h30 da tarde. A diretora e pesquisadora-chefe Akiko Mura é voluntária no Centro de Prevenção de Suicídio de Tóquio nos últimos 19 anos. E ela diz que a organização recebe cerca de 11 mil ligações por ano. Rapaz. Principalmente de pessoas com idades entre 30 e 50. Embora a proporção de pessoas que realmente tira a própria vida no Japão é cerca de 70% homens e 30% mulheres. Mura estima que aproximadamente 60% das pessoas que ligam para o Centro de Prevenção de Suicídio de Tóquio são mulheres e 40% são homens. Mura diz que é importante que os interlocutores saibam que podem falar francamente, e ela acredita que mudanças de atitude nos últimos anos tornaram mais fácil para eles fazer isso. O suicídio costumava ser um tabu no Japão, diz Mura. Cerca de 20 anos atrás, era difícil dizer a palavra suicídio. Agora as pessoas tornaram-se capazes de dizer publicamente que querem morrer. E eu acho que a ideia de que existem pessoas que querem morrer e não há nada excepcional nisso criou raízes. Mura também reconhece que pode haver nuvens escuras no horizonte. O Centro de Prevenção de Suicídio de Tóquio, com mais de 80% dos grupos de prevenção de suicídios, de acordo com uma pesquisa realizada no final de abril, teve suas operações interrompidas pela pandemia, no caso do coronavírus, e teve que suspender sua linha noturna no início de abril. O serviço foi retomado uma vez por semana a partir de 12 de maio e começou a operar 2 vezes por semana a partir de junho. As estatísticas do Ministério da Saúde mostraram que os suicídios em abril caíram 20% em relação ao ano anterior, mas especialistas alertam que a queda pode ser apenas temporária. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. Então muitos deles relacionam que no caso desses suicídios assim, muitos deles pode ser por bullying no trabalho. Então como a pessoa ficou afastada do trabalho, deu uma renovada, né? Sem chefe chato ou sem colega de trabalho pentelho, esse tipo de coisa assim, deu aquela renovada, né? A mesma coisa na escola, a molecada que passa por bullying ficou afastada dos colegas chatos, né? Deu aquela renovada. Os motivos para a queda podem incluir o fechamento de escolas em março, mais funcionários trabalhando em casa ou um senso geral de unidade diante de uma crise. Um estudo do Research Resilience Unit da Universidade de Kyoto, publicado no final de abril, previa que as consequências da economia da pandemia poderiam causar entre 140 mil e 270 mil suicídios adicionais nos próximos anos. E os grupos de apoio estão se preparando para um momento difícil. É claro que a economia será um fator, mas acho que será um sentimento de isolamento associado à economia ruim, que deixará as pessoas ansiosas e incapazes de ver um caminho a seguir, diz Mura. Acho que o sentimento de desesperança e ansiedade serão um grande fator para que as pessoas que estão pensando em suicídio. A autora Kobayashi diz que o mau ambiente familiar e o bullying na infância lhe deram uma visão negativa da vida, que cruzaria a linha de pensamentos suicidas sempre que enfrentassem adversidades. Esses pensamentos se cristalizaram por um período de 3 ou 4 meses. Se sentisse que não havia ninguém que pudesse ajudá-la a encontrar uma saída, ela
recorreria a medidas desesperadas. Kobayashi diz que ainda sofre de depressão e o pensamento que quer morrer ainda permanece com ela. Agora, no entanto, ela diz que está melhor equipada para lidar com os problemas quando eles surgirem. Agora tenho um emprego, tenho amigos, então não sinto vontade de morrer imediatamente, diz Kobayashi. Quando me sinto sozinho ou coisas não estão indo bem no trabalho, sinto que quero morrer, mas não ao ponto de querer realmente ir adiante. A sensação de que as coisas estão ruins e que você quer morrer é apenas um momento, diz ela. É apenas uma emoção que dura um momento. Pessoal, desculpa, o vídeo ficou meio longo, tá? Porque o texto em si já era longo, eu acabei passando relatos da minha vivência para vocês. Então não é fácil, tá? Então, quem puder ajudar, ou quem não souber como ajudar, indique as pessoas a ligarem para alguém ou desabafarem, né? Porque, igual assim aqui no Japão, muitos conterrâneos estão passando por vários problemas, tá? E pode acontecer de alguns conterrâneos nossos aqui no Japão cometerem esse ato. Eu falo isso porque uma vez eu trabalhei morava pro lado de Fukushima, tá? Morava em Sukagawa, né, para ser mais preciso. Não vou dar o nome da empreiteira. A empreiteira era até bacana, né? Eu gostava muito do Chacho de lá. Chacho muito bacana, o homem também, o funcionário brasileiro que estava lá. Na época só tinha um funcionário brasileiro, um Tantocha lá. Era muito bacana também. Aí depois foram entrando outros, tá? Mas aí aconteceu o quê? Que tinha um senhor que trabalhava numa fábrica, ele era sozinho, esse senhor. Ele tinha que mandar dinheiro para a família, esse tipo de coisa assim. E começou a dar aqueles problemas que todo mundo sabe que dá aqui no Japão, né? De tempos em tempos a fábrica cai, né? Dá baixa temporada. E o serviço cai, fica sem hora extra, fica sem zangueô, né? E aconteceu na fábrica desse senhor, tá? Passou um certo tempo, esse senhor ele não apareceu mais para trabalhar. Ele já estava sumido uns 3 dias. O cara da empreiteira ele ficou preocupado, porque todo mundo ligava para ele, porque todo mundo das antigas, acho que deve lembrar disso. Se você faltasse, num dia os caras já ligavam, oh meu, e aí, como é que você tá? Você tá doente, precisa ir no médico, tal. Hoje em dia tem empreiteiras que já não fazem isso, tá? Deixa o cara para lá. Depois, se o cara resolver ligar, liga lá, dá para dar satisfação, tal. Mas se a pessoa faltasse e não desse satisfação, tem empreiteiras que ainda ligam. Ou tem empreiteiras que esperam a pessoa dar uma brecha para ir lá e carcar o cara. Mas de qualquer maneira, antigamente era assim. Se o cara não aparecesse no serviço, oh, e aí fulano, como é que você tá? Ou já ia na porta da casa do cara, ô, o que aconteceu? Por que você não vai trabalhar? Aqui no Japão era assim, tá? Passou 3 dias, esse cara não atendia telefone. Esse senhor não atendia telefone, nem nada. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que entrar no apartamento do cara para ver se o cara ainda estava lá, porque antigamente, apesar que acontece até hoje também, dependendo, né? A pessoa, tipo assim, mudava da noite pro dia, né? Fugia, assim, de uma região para outra, assim, e não avisava a empreiteira, só pegava o último pagamento e ó, vazava. Os mais antigos lembram disso, né, aqui no Japão. Que muita... Se descuidar até hoje em dia deve acontecer isso. Por isso que às vezes tinha muita empreiteira que retinha um salário e passava outro para evitar os fujões, tá? E nessa empreiteira que a gente estava, né, que eu estava na época, tinha esse sistema de segurar um salário, passava o outro, né, aí retia o do próximo mês, só dava o do mês passado e assim era. E esse cara sumiu, né? A empreiteira falou assim, será que esse cara fugiu? Vamos entrar na casa dele para ver. Na hora que esse cara, o Tantocha entrou no apartamento do cara, viu o cara lá, enforcado, né? Dentro de casa. Tanto que esse Tantocha ele não foi trabalhar, ficou 1 semana sem trabalhar, no estado de choque que ele ficou, de ver aquela cena, né? Então, acontece. Acontece e pode ser com um colega de trabalho do lado,
tá? Pode ser com pessoas, né? E aqui no Japão brasileiros cometem suicídio também, tá? Não fica, e nós não ficamos imunes a isso aqui também no Japão, tá? Infelizmente é isso. E me desculpe pelo vídeo comprido, né? Eu sei que vai ser muitas poucas pessoas que vão assistir esse vídeo até o final, tá? Com 40 minutos. Mas é isso aí. Quem assistiu até o final, parabéns. E quem puder ajudar, meus parabéns também. Eu tiro meu chapéu para vocês. Vocês têm todo o meu respeito, porque é uma coisa que não é fácil de lidar, não é uma coisa de passar, tá? Mas é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, tiveram a paciência de assistir o vídeo até o final. Eu sei que não vão ser todos que vão fazer isso. Que Deus lhes abençoe grandemente. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.